Com seus tambores e repiques de materiais recicláveis e música eletrônica, o Grupo Patubatê abriu a primeira atividade técnica da 72ª Semana Oficial de Engenharia e Agronomia, SOEA, evento promovido pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia e pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceará. No início das abordagens temáticas, o encontro que acontece no Centro de Eventos em Fortaleza, reunindo cerca de 4.000 profissionais da área tecnológica, colocou em pauta vários assuntos relacionados à água. O palestrante foi o ex-ministro da Integração Nacional, Francisco José Coelho Teixeira, que atualmente é secretário de Recursos Hídricos do Estado do Ceará. Ele iniciou a palestra falando sobre a situação de armazenamento de água nos açudes cearenses, que hoje gira em torno de 16%. Uma situação preocupante, mas que pode, segundo o secretário, ser minimizada com a ajuda da população, que deve fazer a parte dela, economizar. Nós estamos com um dos menores estoques de água da história, do Ceará, 16,9 milhões por cento de reserva hídrica nos nossos reservatórios. Temos uma preocupação de fazer uma boa gestão dessa água. O Estado já lançou campanha de uso racional da água, deverá lançar outra campanha ainda mais, eu diria assim, determinada agora em breve, aplicar outros instrumentos para termos aí um uso mais controlado da água. E eu sempre aproveito a oportunidade, a imprensa, que falo à imprensa, para pedir à população de Fortaleza, do interior do estado, no Vale do Jaguaribe, sobretudo, que ainda é onde tem a nossa última reserva hídrica, no Castanhão, no Iorós, que façam um uso parcimonioso, um uso racional, consciente dessa água, economizem água, porque se nós economizarmos, nós vamos ter água ainda esse ano e o próximo ano, podendo chegar a 2017. Se a gente gastar muita água, tiver um uso perdulário, podemos ter problema no próximo ano. O secretário elencou várias ações emergenciais que o Estado está desenvolvendo para ofertar água, principalmente nas regiões mais afetadas pela estiagem. O Estado não tem deixado de aplicar os recursos necessários para a gente conviver com essa grande seca. Nós temos, por exemplo, tal como em Pentecoste, a previsão de implantar até o próximo ano, 222 dessalinizadores modernos, com tanque de rejeito, em 222 comunidades, em quase 40 municípios do interior do Ceará. Mais 80 dessalinizadores com recurso do próprio Estado. Esses outros são em parceria com a OMMA, a União, o Ministério do Meio Ambiente. Já construímos mais de 500 poços em sedes urbanas. Estamos construindo 150 poços em população, para atender a população rural no interior do estado. Ou seja, hoje já estamos com mais de 750 sistemas construídos, atendendo a população rural e urbana, e pretendemos ter mais de 1.000 sistemas desses prontos até o final do ano, seja com poço em área urbana, injetado pela CAGES e pelos SAIs na rede das cidades, seja na zona rural com dessalinizadores ou chafariz simples para diminuir o sofrimento da população nessa grande seca. Francisco Teixeira diz também que espera que não haja mais nenhum problema nas obras de transposição do Rio São Francisco, para que a água do Velho Chico possa chegar ao Ceará no início de 2016. O Ministério da Integração está desenvolvendo as obras do Eixo Norte e tem a previsão de, em julho, a água está próxima a chegar aqui, e talvez em agosto, setembro, essa água chegue. Se nós não tivermos maiores problemas do ponto de vista econômico no país, acredito que essa água poderá chegar e vai complementar um pouco a nossa oferta no sentido de enfrentarmos melhor essa grande crise hídrica. Participaram como debatedores o presidente do Instituto do Centro de Ensino Tecnológico, ex-presidente da Agência Nacional de Água, Francisco Lopes Viana, e o engenheiro químico Celso Giampá. O ex-presidente da ANA fez uma exposição sobre a situação do armazenamento de água nos reservatórios em todo o Brasil, com destaque para os complexos que abastecem grandes cidades, como São Paulo, Rio e Belo Horizonte. Nesses estados, a situação também é delicada. A realidade é de restrições, particularmente na região sudeste, no que se refere à energia elétrica, que está com um percentual abaixo, em torno de 30% de estoque de água para geração de energia. A questão em São Paulo do abastecimento humano, que é uma questão absoluta, pontualmente, continua crítica, não obstante os esforços da sociedade na redução do consumo, como do governo na integração de pequenos sistemas, mesmo assim continua grave. E a secular questão do Nordeste, que nesse ano se acentua na parte urbana. E a gente está trazendo aqui, para dividir com os engenheiros do Brasil, essas preocupações da água como um todo,
nesses 3 aspectos. Francisco Lopes Viana chamou a atenção das autoridades e dos gestores de recursos hídricos no Brasil. Segundo ele, o país tem que gerir o setor de água da mesma maneira que gerencia o setor elétrico, evitando desperdícios. O que aconteceu com a energia foi exatamente isso. Foi a redução do consumo, em parte pela redução da produção. Lamentavelmente não foi uma boa causa, e agora com a bandeira é a tarifa que está fazendo com que os brasileiros estejam usando menos energia. Nós precisamos fazer com que a água do Nordeste, em particular do Ceará, seja considerada para uso com restrições e com ônus e bônus, ou seja, quem gastar menos vai ser bonificado e quem gastar mais vai ser penalizado financeiramente. Ainda sobre a gestão da água no Brasil, outro assunto bastante debatido foi a transposição da água do Rio São Francisco para o Nordeste setentrional. O público questionou os debatedores sobre a possibilidade da transferência de água do Tocantins para a transposição de bacias do São Francisco. Segundo o especialista em recursos hídricos Hipérides Macedo, há viabilidade técnica para essa proposta. Eu concordo que o semiárido vem tratando a questão da água com muita responsabilidade. Tem até uma polêmica que dizem que ninguém deve irrigar, porque quem consome 70% da água do Nordeste, e no mundo todo é assim, é a irrigação. Não é a população só consome 10%. Aí você pergunta, guarda água para a população e por que gasta com irrigação? O problema é que a irrigação nasceu no deserto. A irrigação nasceu no Egito, na Mesopotâmia, tudo deserto, Iraque. Não existe irrigação em países nórdicos. Você não ouve falar em irrigação na Noruega, na Suécia, na Inglaterra, no Canadá, porque esses países passam quase 8 meses sem produzir uma folha, um fruto e uma flor. Então a irrigação é filha do sol. Só o trópico equatorial é que é nobre, que produz o ano todo. Então nós não podemos deixar de irrigar. O que nós temos que fazer é alta tecnologia de economia de água, como Israel faz, que Israel também é deserto e é o maior exemplo de irrigação do mundo. No final do debate, a SOEA lançou um livro sobre infraestrutura urbana. O presidente do CREA do Distrito Federal, engenheiro civil Flávio Correia, é um dos autores da obra. Ele falou sobre o conteúdo do livro: drenagem, pavimentação e urbanização de vias, composições, cursos unitários, obras de infraestruturas urbanas. O livro ele é composto por algumas informações técnicas aos profissionais, certo? E principalmente depois com as composições de custo, certo? Na área de drenagem e pavimentação urbana. Tá? Essas composições, elas não estão, as pessoas, nem os alunos até nem aprendem muito nas escolas, porque são coisas que estão muito guardadas com as empresas que praticam e que o curador aquilo é como se fosse deles, certo? E quando nós lançamos assim, não, nós temos que divulgar, certo, o que existe de melhor, tá, na área de pavimentação urbana, tá, para que esse conhecimento seja realmente diversificado para todo mundo. Tá? Então, a ideia surgiu dentro do CREA-DF, né? O Ronaldo Starley, certo, me trouxe o problema, nós não, vamos montar isso a várias mãos, né? Vamos montar isso, vamos cada um dar uma contribuição, certo? E chegamos a essa edição. E não vamos parar por aí, como o presidente Fadeu falou. Nós já estamos pensando numa segunda edição, onde nós vamos botar as partes de erosão e a parte de degradação também, certo? A degradação ambiental. Que é um fato importante que hoje a gente sabe que temos que estar com o ambiente limpo, né? Bonito, né? Então essa parte toda, e também não existe matéria sobre essa parte em termos de composição. Qual o custo de você recompor uma erosão, recompor uma degradação urbana? Não existe. Então a nossa segunda edição vai ser complementar, vai estar com essas composições e mais essa parte ambiental também. O grupo Patubatê encerrou a palestra magna.